Olá, satisfação de estar aqui com vocês hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Cristiano Andrade, sou o supervisor do estágio de saúde mental e trabalho, e semanalmente as nossas estagiárias estão aqui brilhantemente falando com vocês. É a primeira vez que eu apareço no vídeo, hoje excepcionalmente porque a preceptora Michele Fonseca não pôde participar da gravação devido a questões de força maior. Mas eu venho, gente, agradecer vocês pelo afeto, pelo modo como vocês têm recebido elas, têm recebido as nossas estagiárias. Quero agradecer também a forma como vocês estão construindo a interação, né? Elas têm sempre deixado o caminho relacionado ao e-mail para vocês enviarem. E hoje elas vão conversar com a gente sobre um tema muito importante, que é a conciliação família e trabalho no tempo de pandemia. Quantos de nós tivemos que reinventar nossa forma de trabalhar, nosso jeitão de pensar família, de ser família, nesse 1 ano e 3 meses que o mundo experimenta essa pandemia? Eu tenho falado sempre, gente, que a pandemia não foi uma escolha de nenhum de nós, mas fomos escolhidos. A pandemia funciona, então, como se fosse um consórcio. Ela nos contemplou sem a gente querer. E agora, portanto, temos que encontrar os nossos modos de enfrentamento para dar conta de pagar a prestação que ela nos traz. Então, conversar sobre família e trabalho, como conciliar esses dois lugares da melhor forma possível em tempo pandêmico, é fundamental. E é isso que hoje a Gabriela e a Isabela vão conversar com a gente. Eu estou compartilhando aqui a nossa tela para a gente poder conversar melhor e já já elas vão fazer a nossa reflexão. Gabriela, por favor, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Como o Cristiano disse, meu nome é Gabriela. Eu vou começar falando um pouquinho com vocês. Pode passar, Cristiano. A família, seja como for composta, vívida e organizada, é filtro através do qual se começa a ver e significar o mundo. Esse processo da família, ele se organiza e se inicia quando a gente nasce, e ele se estende durante toda a nossa vida. Pode passar, Cristiano. Agora eu vou falar um pouquinho também sobre o home office e como tem se dado nesse momento de pandemia. Essa adoção repentina do home office durante essa quarentena, ela nos obrigou, a nós profissionais e as nossas famílias, a nos adaptar com essa nova realidade de trabalho. E, além de tudo, a gente tem os trabalhos domésticos que se intensificam devido à ausência de alguns serviços habituais que são contratados. No entanto, as escolas e as universidades também passaram a ter um conteúdo ministrado através da plataforma digital. E os encontros sociais e atividades físicas também passaram a ser feitos à distância. Pode passar, Cristiano. As pesquisas que foram realizadas em abril de 2020 pelo LinkedIn indicaram que 62% dos entrevistados estão mais estressados com o trabalho do que eram antes. Essas pessoas, elas afirmam que o trabalho tem se intensificado e elas estão trabalhando mais horas. E chegam a trabalhar até 4 horas a mais por dia. Ou seja, é um fator bem estressante. Mas, apesar dessas dificuldades, as pessoas também têm sentido que estão tendo mais contato e mais tempo com a família. E, pensando nisso, no Brasil, historicamente, as mulheres têm a maior responsabilidade pelo cuidado com a casa, com os filhos. E as pessoas com filhos têm se sentido mais afetadas porque o trabalho com a família exige muito tempo e elas não estão conseguindo associar essa atenção com a família e com o trabalho. Ou seja, acaba que uma coisa atrapalha a outra e intervém na outra. E o home office veio com essa ideia de flexibilidade, mas isso, na verdade, não acontece, porque o trabalho acaba influenciando na vida pessoal, né, de cada um. Além do que, não é todo mundo que conseguiu aderir com o home office. As principais fontes de conflito entre as famílias têm sido o tempo, a pressão, o comportamento. Quanto mais importante é um papel de um indivíduo, mais tempo ele acaba gastando. E acaba que isso interfere no desempenho da outra questão. O desempenho na função de trabalho, acaba sacrificando a presença desse familiar, né, desse trabalhador na família.
Agora eu vou passar a fala para a Isabela. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou continuar a fala da Gabi com vocês, tá bem? O Cristiano vai estar passando para a gente o próximo slide para que a gente comece a fomentar essas questões. Mediante toda a fala da Gabi, como a gente pode ver, essas questões da família e do mundo do trabalho, o home office agora, esse trabalho em casa, a gente tem que pensar em crenças que podem auxiliar a gente na nossa qualidade de vida. E a primeira delas que a gente deve pensar é em planejar o dia, deixando sempre um aspecto para o improviso, pois nem tudo depende de nós. Muitas das vezes a gente administra o nosso tempo para a gente se sentir mais organizado, mas nem sempre as coisas vão sair como a gente quer. Às vezes nós vamos ter que nos adaptar a imprevistos do dia a dia, principalmente trabalhando em casa, onde tem a demanda também familiar da gente. Então, a gente sempre precisa pensar nessas questões de adaptação e em construir essa adaptação na gente, entendendo que nem sempre as coisas vão sair como nós planejamos. Se a gente pensar numa pessoa inteligente, não é uma pessoa que sabe muito, porque saber muito significa que a gente tem uma boa capacidade de memória. Mas uma pessoa inteligente mesmo é uma pessoa que consegue se adaptar em diversos meios. Onde colocar, essa pessoa vai conseguir se adaptar. Então, a gente precisa trabalhar essa nossa capacidade de adaptação, planejando o nosso dia, mas entendendo que vão acontecer imprevistos, principalmente agora. Concentrar em apenas uma tarefa de cada vez. A gente precisa ter um foco em mente. Se a gente fosse construir uma casa, não daria para a gente construir a base e também o telhado. A gente precisa focar em questões, em caminhos a serem traçados, para depois caminhar para o outro. Não significa que a gente não consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente pode até conseguir fazer isso, aquilo e aquilo outro também. Mas é importante a gente ter um foco e dar o melhor naquilo para depois passar em diante. Esquecer de uma vez por todas que somos imprescindíveis, pois tudo anda sem nossa ação, a não ser nós mesmos. Muitas das vezes em casa ou em outras situações da nossa vida, nós tendemos a fazer tudo sozinhos, a acreditar que uma ação não vai ser realizada se não ser feita por nós mesmos. Você acha que só você consegue fazer, ou você consegue fazer da melhor forma possível, mas o outro também é capaz de fazer. Em casa, às vezes, nós pegamos a responsabilidade tudo para a gente e não deixamos as outras pessoas nos ajudarem ou fazer as coisas que nós fazemos. Pois nós pensamos que a gente faz da melhor forma, mais rápido. E não significa que o outro não consiga. Às vezes, ele consegue no ritmo dele. É mais lento que a gente ou mais rápido que nós. É só diferente. E vai chegar no mesmo resultado que a gente chegaria. Então, é preciso que a gente tenha confiança nas outras pessoas, que a gente consiga responsabilizar os outros também, para que a gente consiga deixar que as questões do nosso dia a dia, todas as demandas, também sejam realizadas pelas outras pessoas. Pois as coisas andam sem nós, né? E a gente precisa entender isso e ter essa confiança. A gente precisa diferenciar os problemas reais dos imaginários, pois esses problemas, eles ocupam muito tempo para coisas importantes. Não sei se vocês lembram quando a gente trabalhou a ansiedade nos nossos vídeos passados, e a gente falou que a gente tende a olhar para essas coisas da maneira mais catastrófica possível. Às vezes a situação nunca aconteceu com a gente, ou ela nem vai acontecer, mas a gente está pensando naquilo, pensando num futuro, e isso acaba por ocupar demais o nosso tempo. A gente fica pensando nas coisas que não aconteceram, que vão acontecer, e deixamos de pensar numa coisa importante, que às vezes é nós mesmos. Então é importante a gente deixar de pensar nessas coisas que não vão acontecer, ou são coisas catastróficas que a gente está imaginando, algo do nosso imaginário, e deixando de dar importância para o nosso presente. Tão focados no futuro que a gente deixa de viver o nosso presente. É importante também a gente tentar descobrir o prazer das pequenas coisas do nosso cotidiano. Vocês lembram de quando a gente falou da fala do Rubem Alves? Ele falou de felicidades? Então, a gente está deixando, muitas vezes, de ver essas pequenas felicidades do nosso dia a dia. Esses pequenos momentos de prazer. Momento de prazer de tomar aquele banho quente, ou se não, o momento de prazer da gente dormir, momento de prazer da gente fazer uma coisa diferente, ou ver alguém rindo. É importante a gente olhar para essas questões, olhar para esses pequenos momentos de prazer da nossa vida, que às vezes a gente deixa de olhar.
pelos fatores estressantes, né? Olha, evitar se envolver em ansiedade alheia, espere e retome a ação. Muitas das vezes a gente é muito suscetível ao outro. E, pensando por um lado, é tanta informação que a gente tende a ouvir agora nesse período, né? Que a gente tem que se preocupar, claro, mas também é importante a gente ser mais donos da gente mesmo, né? Mais donos de si e menos suscetíveis à impressão do outro. A gente já tem as nossas questões a serem trabalhadas, a gente fica tanto pensando nas outras coisas, nas coisas que a gente ouviu, nas questões das outras pessoas, que isso acaba por ocupar o tempo da gente e fazer até mal para nós mesmos. Então é importante a gente trabalhar isso, trabalhar o que é da gente, a questão que é da gente, a questão que é do outro. Até no nosso trabalho, às vezes, acontece isso. A gente pega questões que é da outra pessoa e pega isso para a gente. Isso acaba fazendo a gente se sentir mais ansioso. Então é importante a gente saber essa diferenciação no nosso cotidiano. Competir no trabalho, no lazer e na vida, dois, é ótimo para quem quer ser esgotado. Competição, ela pode ser boa sim, na medida que ela te desafia e te faz evoluir. Mas a competição que te para, que te faz querer ser melhor que a outra pessoa ou superior a outra pessoa, às vezes ela não é saudável. Principalmente uma competição no nosso lazer, na nossa vida a dois. Todo mundo dá o seu melhor naquilo que vai fazer. Então, o importante é a gente dar o melhor naquilo que a gente for fazer. Todo mundo é diferente do que as outras pessoas. Cada um tem o seu jeito de fazer. Cada um evolui no seu ritmo e na sua forma. Então, é importante a gente conseguir nos desafiar, mas é importante também a gente entender o ritmo das outras pessoas. E a gente trabalhar essa competição para que seja uma competição saudável. Não seja uma competição que faça a gente adoecer e adoecer os outros também. 2 horas de intenso prazer substitui 3 horas de sono. Às vezes, a gente deixa de olhar essas pequenas felicidades do dia a dia. E essas pequenas felicidades, e às vezes o prazer é realmente a gente dormir. Dormir também é um prazer da gente. Às vezes a gente precisa, trabalhando em casa, com as demandas da família, com as demandas do trabalho, às vezes a gente precisa de um descanso. Mas às vezes a gente precisa pensar nas questões do nosso prazer, coisas que às vezes a gente deixa de fazer, entretenimento, hobby, e a gente deixa de lado. E a gente deixa de trazer esse prazer para a gente, esses momentos que é muito benéfico e que faz bem para a nossa saúde mental. Então, é importante a gente pensar na gente, pensar em momentos para a gente. Entender o que somos. Entender que somos o que desejamos ser. E eu pergunto para vocês, o que vocês são? É importante a gente pensar de forma positiva na gente. A gente acreditar em si mesmo. Eu falo para vocês, para que vocês possam acreditar em vocês mesmos, porque vocês podem ser aquilo que vocês querem. E tudo tem que começar primeiro no nosso pensamento. Então, acredite que você pode, que você vai poder. Acredite em você, acredite na sua caminhada. Você é a única pessoa que pode apostar totalmente em você. Então, aposte tudo que tem para viver uma vida da melhor maneira possível. Então, a gente precisa que vocês pensem nessas crenças de vida, né, que vão ajudar na nossa qualidade de vida. Ajudar nesse momento que a gente está vivenciando de trabalho dentro da nossa casa, esse momento com a nossa família. E agora o Cristiano vai estar passando para o próximo slide para a gente refletir a respeito de tudo isso que a gente está vivenciando hoje. Olha, pessoal, como o Gabi disse e como eu trouxe essas crenças para a gente, atualmente, mediante ao Covid-19, ao isolamento, a gente tem que trazer o nosso escritório para dentro de casa. E, às vezes, é difícil a gente conseguir conciliar o home office, o cuidado com os filhos, para quem tem, os trabalhos de casa, sem deixar a nossa saúde mental. Não é uma tarefa fácil pensar em tudo isso. É muito estressante, como a Gabi disse. Às vezes, a gente tende a pensar que a gente quer abraçar tudo e resolver tudo de uma vez. E os trabalhadores, eles têm pensado dessa forma e eles têm se esgotado. E para evitar que isso ocorra, a gente tem que criar uns mecanismos para que a gente consiga lidar com essa situação. Então, é preciso que a gente crie estratégias para a gente de autocuidado, estratégias de convivência, para a gente conseguir amenizar todo esse processo, para a gente conseguir lidar com essas questões. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é para dividir as tarefas com os membros de casa.
é preciso que a gente consiga responsabilizar as outras pessoas também pelas tarefas de casa. Que a gente não se cobre demais, entender que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e às vezes a gente não vai conseguir fazer. E tudo bem, a gente faz à medida que a gente pode, da melhor forma que a gente pode. Isso é o que importa. É importante a gente separar momentos de entretenimento com a família, fazer alguma coisa que vocês gostam, alguma coisa diferente, procurar satisfação de todos, sabe? Nessas pequenas coisas do dia a dia, como a gente vê nessas crenças. Além da gente pensar, se a gente pensar na mulher em específico, além delas serem empreendedoras, donas de casa e também mães, elas também são ser humano. Então, todo ser humano tem sua limitação. Nós, como seres humanos, temos a nossa limitação. Nós precisamos entender e abraçar as nossas limitações. Por isso que é importante a gente rever nossas prioridades, a gente olhar para a nossa saúde mental e para a promoção da nossa saúde mental, a gente conseguir definir horários para a gente se organizar, retribuir todas as tarefas para que todo mundo seja responsabilizado e dividir, ter um equilíbrio ali. É importante a gente conversar, desabafar com alguém. Então, se preciso for, converse com alguém que vocês confiem, deem a atenção de vocês para alguém, a emoção, deixe transparecer a sua emoção, sabe? Se você precisa conversar, converse com alguém sobre as coisas que acontecem no seu dia a dia. É preciso a gente se dedicar um tempo para a gente. E eu falo para vocês, às vezes, escutar uma música já é um momento de saúde mental, de qualidade de vida para a gente. Faça alguma coisa para você. Escute uma música, faça algum exercício, se aventure na cozinha. Às vezes chama a família para fazer uma coisa diferente, uma coisa que vocês nunca fizeram. Lê algum livro e maratone algum filme. E por que não ler um livro ou maratonar um filme diferente que vocês nunca viram antes? A gente deixa de experienciar coisas novas com medo de que a gente não goste dessas coisas. Mas, às vezes, experienciar essas coisas novas, tipo um filme ou um livro diferente, é descobrir uma nova fonte de prazer e um novo estilo de situação, de livro, de filme que a gente goste também. Então, se aventurem nisso. Se você não quer fazer uma aventura grande, se aventure nas pequenas coisas. Isso já é grande. Na hora de ler um livro, às vezes divide, cada um lê uma parte, para cada um fazer uma coisinha. Isso vai ser terapêutico. E, às vezes, até procurar a ajuda psicológica também é uma boa forma. Se você precisa, se você acha necessário, mediante todas as coisas, vai no psicólogo. Isso vai ser muito terapêutico e vai ajudar também com a qualidade de vida. E durante a pandemia. Então, como está escrito, a gente precisa primeiro respirar fundo e achar situações e questões que nos façam equilibrar. E assim, mediante toda a ansiedade, todas essas questões de trazer o nosso trabalho para dentro de casa, para dentro da nossa família, que também faz questões para a gente vai conseguir, quem sabe, controlar e tornar mais fácil esse desafio de encarar essas demandas, essas pressões do novo tempo, que é esse tempo agora, que é tudo feito dentro da nossa casa. E se a gente pensar, que nem a Gabi disse, às vezes é complicado, porque à medida que o home office também flexibiliza a gente fazer o nosso horário, ele também faz com que, muitas das vezes, ocorram imprevistos e a gente não consiga separar a nossa identidade pessoal da nossa identidade profissional. Por isso que é preciso a gente pensar em situações que promovam a nossa saúde mental, mas que também em situações que tornem a nossa vida mais leve. Então, vamos olhar para essas crenças, vamos olhar para essas dicas e procurar a nossa pequena felicidade do dia a dia. A pequena felicidade de ver algum familiar nosso sorrindo, a pequena felicidade de fazer o nosso trabalho na medida do possível. Porque assim a gente fazer, a gente vai conseguir se adaptar. E trabalhar essa adaptação aos poucos, de degrau em degrau, também é importante. E a gente vai conseguir, à medida que a gente leve a vida com leveza, e a gente pensar em todas essas questões referentes à nossa saúde mental. Agora eu vou estar passando a palavra para o Cristiano, para caso ele queira fazer uma finalização com vocês também. Nossa, agradecer vocês mais uma vez por essa contribuição e agradecer também a todas e a todos que conosco estiveram até agora nos ouvindo, tiraram um tempo aí do seu dia para poder refletir, né? Como é que tem sido conciliar família e trabalho em tempo de pandemia ao longo desse ano aí que nós estamos vivendo. Duas questões que eu penso muito, gente, que eu acho que o problema maior hoje, nesse período pandêmico, relacionado à conciliação trabalho e família,
é pensar em que horas que eu sou homem, que horas que eu sou trabalhador, que horas que são mulheres, que horas que são trabalhadoras. Porque dentro de casa está tudo como se fosse um final de semana prolongado, um final de semana que não acaba, né? E assim, as horas então começaram a não ser tão administradas, os horários começaram a não ser tão rígidos como antes eram. Em outras palavras, não tem mais uma divisão propriamente dita dos horários. Então tem mulher que espera marido dormir, que põe criança para dormir para poder gravar vídeo de madrugada como professora, por um exemplo. Né? Tem aquela que é coordenadora, que é supervisora ou diretora, que está resolvendo trâmites burocráticos em casa em pleno fim de semana. Ou seja, horários que seriam para descansar, mas estão trabalhando. Tem aquele marido, aquele trabalhador, que ao mesmo tempo é marido e é trabalhador, que está na mesa da cozinha discutindo, mas que é professor e que está respondendo a mensagem de um aluno. Ou seja, está tudo muito misturado, está tudo muito junto, né? A quarentena traz a condição de estarmos mais perto dos nossos, mas ao mesmo tempo, o estar trabalhadora nos colocam à distância destes e destas. Pessoas que são os nossos familiares. Isso é muito importante da gente lembrar para poder tomar o cuidado de seguir essas dicas aqui que a Isabela trouxe, de lembrar desses dados que a Gabi trouxe aqui para nós, para a gente entender então que precisamos tomar esse cuidado para a gente poder então não ficar fusionado 100%, não ficar tão trabalhador e ao mesmo tempo nem tão família. Sabemos separar que horas é para trabalhar e que horas é para sermos trabalhadores propriamente dito é fundamental para nós. Então, nesse sentido, gente, prestem atenção como tem sido o dia a dia de vocês. Olhem para vocês como tem sido essa caminhada. E nesse sentido, busquem mesmo essa ajuda como vocês acharem necessário. Busquem se rever se porventura estão extrapolando ou estão faltando em algum lugar. Enfim, olhem para vocês como seres humanos que são, além de pessoas potentes, também pessoas que são limitadas e que precisam, em alguns momentos da vida, superar esses limites. Eu acho que o maior limite que vocês têm hoje é a autocobrança. É serem aqueles e aquelas que cobram de vocês além da conta. Eu sempre soube, gente, que enquanto educador, nós sempre queremos ser melhores, mas ser melhor não significa ser perfeito. Podemos ser suficientemente bons, né? Bons professores, bons familiares, bons educadores, bons cidadãos. Ou seja, sabemos ser bons e não sermos perfeitos, porque perfeito é um lugar muito ideal, aonde ninguém alcança. Por hoje é isso. Deixar aqui o nosso abraço para vocês. Foi uma satisfação participar com vocês, meninas. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço para vocês. Semana que vem elas voltam com mais temática para discutir com a gente aqui. Deixem também os comentários de vocês aqui, ó, no YouTube, para que elas possam responder se caso vocês tiverem alguma dúvida ou alguma partilha, se vocês tiverem. Curtam o vídeo delas, compartilhem. Quanto maior número de pessoas tiverem acesso, mais promoção de saúde mental no trabalho e na vida pessoal a gente vai conseguir. Então, um abraço para vocês, fiquem bem e até breve.